Marcha atópica, gente, para explicar melhor a marcha atópica para vocês, eu trouxe até um gráfico aqui, que eu acho que sempre quando a gente tem uma questão visual, a gente consegue entender um pouquinho melhor. Mas, em grosso modo, é uma caminhada que o sistema imunológico faz ao longo dos anos. A criança atópica, ela tem esse sistema imune mais hiperreativo. As células de defesa, elas reagem a mais do que o normal, por conta, muitas vezes, de uma imaturidade. E aí, por conta dessa imaturidade, naquele momento, elas ainda estão entendendo que proteína de alimento pode ser um agente agressor para o organismo da criança e fazem a reação alérgica, que nada mais é do que a tentativa do organismo, das células de defesa, de expulsar ali a entrada dessa proteína que elas detectaram de uma forma errada, de uma forma anômala, né, reagindo a mais do que deveria, como um agressor para o organismo da criança, mas é uma proteína de um alimento. Então, nesse processo, nesse sistema imune mais hiperreativo, nos primeiros anos de vida da criança, né, a criança ali, um bebezinho, meses de vida, ou nos primeiros aninhos de vida, geralmente ali até os 4 anos de vida, nesse sistema imunológico mais hiperreativo, ele tende a hiperreagir para proteínas alimentares. Então, no gráfico, que eu já vou mostrar aqui para vocês, vocês vão ver que a curva ela é bastante alta, né? Com números maiores ali nos primeiros anos de vida, geralmente até os 4 anos de vida, para alergia alimentar, é o que o sistema imune vai hiperreagir. Juntamente com essa curva, vem crescendo também uma curva para hiperreação a outras substâncias que podem causar, por exemplo, rinite. Tem alguns alimentos que algumas crianças podem causar, como o leite de vaca, para mim, causa rinite, mas tem outras substâncias também que são bastante comuns, que também nesses primeiros anos de vida podem levar a criança a ter um quadro de rinite, né? Essa inflamação do trato respiratório, que pode ser causada aí por pelo ou epitélio de animal, ácaros, né? Os vários tipos de ácaros que estão na poeira, mofo, fumaças, muitas vezes até cheiro de produtos fortes também pode ativar esse sistema imune, causando essa hiperreatividade, essa inflamação do trato respiratório. Então, essas duas hiperreatividades, esses dois tipos de alergia, são muito comuns nos primeiros anos de vida. Na medida que a criança vai envelhecendo, estas curvas vão caindo. Geralmente a criança, né, em termos de alergia alimentar, ela vai adquirindo a tolerância, porque o sistema imunológico ele vai amadurecendo, né, e a gente sabe que via leite materno, inclusive, a mãe passa essas células de defesa já mais maduras para a criança, ajudando no processo de tolerância, além dos pré e probióticos que também indiretamente, né, pela maturidade da microbiota intestinal, que regula o sistema imune, também ajudam em todo esse processo. E essa curva ela vai caindo. E ao longo da caminhada da criança, outros tipos de alergia, eles vão aumentando, assim como a dermatite atópica, o eczema. Vou mostrar aqui para vocês no gráfico, gente, que eu acho que vai ficar bem mais visível, olha só. Vou subir o gráfico aqui para vocês na tela. Então, acompanhem aqui comigo, ó. Vocês estão vendo aqui, né, nos primeiros anos de vida, um bebezinho. Então, ele tem um alto índice de eczema, que é uma inflamação na pele, e a alergia alimentar. A rinite, como eu falei com vocês, ela começa baixinha, né, que é a linha azul aqui. Ela começa baixinha, mas ela vai aumentando ao longo da vida a sua incidência. E exatamente isso é a marcha atópica. Então, nos primeiros anos de vida, o sistema imune ele hiperreage com eczema e a alergia alimentar. Próximo aqui aos 4 anos de vida, que está identificado aqui por essa criança com balãozinho, a maior parte das crianças com alergia alimentar vai adquirindo tolerância, né? Próximo aqui dos 6, 7, 8 anos, a grande maioria das crianças com alergia alimentar já adquiriu tolerância. A linha do eczema também, dessa inflamação de pele, ela vai diminuindo um pouco, mas em contrapartida, na medida que a criança ela vai ficando um pouco mais velha, começa a crescer uma outra linha aqui da asma, que é um comprometimento respiratório também, que pode ter um alimento,
como um gatilho da asma, mas tem asmas que não têm alimento como gatilho. Mas a criança, então, gente, essa marcha, ela vai deixando de ser alérgica alimentar e ela vai começando a ter outras alergias, né? Então, a asma que ela vai aumentando por volta ali de 2 aninhos de vida da criança, ela atinge o seu ápice por volta ali dos 4 a 6, 7 anos de vida da criança, depois tem um pequeno decréscimo e algumas, né, crianças que eram asmáticas ainda continuam adultos asmáticos. Agora percebam essa linha da rinite que eu falei aqui com vocês, que era o antagônico da alergia alimentar. Então, no começo, o bebezinho ele tem maior chance de ter a alergia alimentar, essa curva vai diminuindo, mas em compensação é como quase que se a criança trocasse de alergia. Vai crescendo essa curva azul, né, aos pouquinhos, e na fase adulta, a maior chance é que essa criança que era alérgica alimentar, ela tenha um quadro de atopia, demonstrado pela rinite, tá? Então, essa é a marcha atópica. Alergia alimentar, ela tem um ápice nos primeiros anos de vida, ela vai caindo ali por volta de 6, 7 anos, e na fase adulta ela é bem menos comum. Olha a linha baixinha lá embaixo na fase adulta. Tem alergia alimentar na fase adulta, gente? Tem alergia alimentar na fase adulta, adolescência e na fase adulta, mas é um índice pequeno frente ao índice nas crianças. Em contrapartida, em relação, né, à asma e à rinite, na medida que a gente vai caminhando ao longo da vida, a gente vai trocando aí de atopias e aumenta o número de adolescentes e adultos com asma e também com rinite. Por que que é importante a gente entender essa marcha atópica? Eu recebo de muitas de vocês a seguinte pergunta: Juliana, meu filho era APLV, eu tinha outras alergias alimentares. Acompanhamos com o profissional, fizemos todo o processo de TPO, teste de provocação oral, e ele passou nos testes, ele não reagiu mais ao leite de vaca, mas eu estou percebendo que ele direto, com frequência, está tendo infecções respiratórias, o nariz está escorrendo, o nariz fica fechado, ele fica bastante congestionado, ou está tendo algumas dificuldades respiratórias aí que podem estar ligadas à asma. É a alergia alimentar que está voltando? E essa é a dúvida que vocês me mandam sempre. É a alergia alimentar que voltou? Aí tem 2 pontuações. Por isso que eu sempre reforço aqui para vocês, né? A gente como mãe, a gente adora falar cura, a cura da PLV, a cura das alergias alimentares. E na área da saúde a gente sempre fala, né? Dos profissionais de saúde a gente sempre fala tolerância. Naquele momento, o sistema imune ele não hiperreage mais à presença do alimento, ele já tolera a presença da proteína. Pode acontecer alguma outra coisa, gente, que desestabilize esse processo de tolerância e sim, o sistema imune volte a reagir à proteína alimentar. Não é comum, não é o que é frequente, mas pode acontecer. E como eu sempre falo aqui com vocês, em alergia nunca diga nunca, nunca diga sempre, né? Quem me acompanha aqui já sabe. Mas isso pode acontecer, mas não é o mais frequente. O que é o mais frequente? É essa troca entre alergia alimentar para asma e rinite. Então, a criança ela começa a hiperreagir, né? É uma reação do sistema imunológico de alergia, de atopia, essa hiperreação, mas para outras substâncias que não alimentos. E muitas das crianças com alergia alimentar também tinham sintomas respiratórios, e aí fica a dúvida: nossa, será que é a alergia alimentar que está voltando? E na grande maioria das vezes, é claro que um médico alergista deve acompanhar, analisar essa criança para dar o diagnóstico correto, né, gente? Isso é imprescindível, importantíssimo, mas na grande maioria das vezes o que está acontecendo é essa marcha atópica. E eu até falei, né, que hoje é aniversário do meu filho de 5 anos, e o João Arthur fez exatamente essa marcha atópica. Apresentou alergia alimentar nos primeiros anos de vida, ele, por ser IgE não mediado, é um tipo, né, de mecanismo imunológico que sim, a criança tende a se curar, adquirir tolerância mais rápido, logo ali nos primeiros anos de vida, mas ele começou a realmente apresentar quadros cada vez mais fortes de rinite. Então, locais com poeira, muito mofo, obra, animais, pelo de animais,
quando o clima está muito seco, quando a gente está muito próximo a muitas flores, ele começa a fazer o quadro de rinite. Então, ele fez exatamente a troca de alergia alimentar para o quadro de rinite, e algumas crianças também podem fazer essa troca para um quadro, inclusive mais grave, de asma. Tá? Então é importante vocês entenderem que isso pode acontecer independente do mecanismo imunológico das alergias alimentares. Essa marcha atópica antes acreditava-se que acontecia só em criança e já é mediada, que era aquela criança que fazia placa vermelha, inchaço, angioedema. Mas hoje, né, os estudos mais atuais já mostram que essa marcha atópica acontece em qualquer tipo de criança com alergia alimentar, mesmo aquelas que tinham dermatite atópica, mesmo aquelas que tinham sintomas gastrointestinais tardios, né, que é reação via célula, também podem fazer essa marcha atópica. Deixa eu voltar aqui só a figura para vocês um pouquinho. Então, olha lá, ó, né, o eczema aqui também, gente, é a dermatite, tá? São as inflamações de pele. Então, junto com a alergia alimentar, é o que acontece nos primeiros anos de vida. Algumas crianças vão adquirir a tolerância total, ali não vão apresentar mais dermatite, algumas vão continuar com esses eczemas, dermatite, inflamações de pele, mas na alergia alimentar, olha como decresce, como cai. Então, mostrando realmente que próximo ali dos 4 aos 6, 7, 8 anos, a grande maioria das crianças adquire a tolerância para alergia alimentar e aumenta muito o quadro aqui da rinite, né? São curvas quase que inversas aqui, na medida que uma cai, a outra, né, bem nesse ponto de interseção que a outra começa a subir. A asma também não acontece logo no inicinho da vida, mas a criança ali próxima, né, 1 a 2 anos de vida, começa a aumentar bastante os quadros de asma. Algumas vão adquirir a tolerância, mas outras não. A curva fica bem aqui no meio. E em relação também aos eczemas, às dermatites, às inflamações de pele, no início, né, tem a curva, inclusive, até maior do que das alergias alimentares, tem um decréscimo, mas ainda assim fica no meio aqui. Algumas crianças que tinham dermatite e eczema vão se tornar também adultos ainda com dermatite e eczema. Então é importante a gente entender todo esse processo, né, da caminhada das atopias, que nada mais é do que esse sistema imunológico mais hiperreativo do que o normal, e que a gente entenda esse processo para não ficar aí enlouquecidas achando que a alergia ao leite de vaca voltou sempre, né? É sempre importante fazer o processo de acompanhamento com médico e nutricionista, na dúvida fazer alguns testes, mas o que pode estar acontecendo são esses outros processos de rinite ou asma que começam a aumentar, e tem outros gatilhos muitas vezes, e nem sempre é um gatilho de uma proteína alimentar.